As luzes piscavam sem parar. Prêmios em dinheiro, carros, viagens e o temido Emmy, a figura cômica que aparecia para tirar tudo de quem ousasse arriscar demais. O game show Press Your Luck, exibido nas manhãs da CBS em 1984, era puro caos televisivo. Rápido, colorido, barulhento. O tipo de programa que hipnotizava milhões de americanos no sofá, todos torcendo pela sorte alheia. E ninguém questionava a lógica do jogo. Afinal, era sorte, não era? Mas para um homem em Ohio, aquilo não era um jogo, era um sistema. E sistemas, ele sabia, podiam ser quebrados. Michael Larson era um técnico de ar-condicionado. Renda modesta, vida discreta. Inteligência fora do comum. Obcecado por desafios, passava horas desmontando mecanismos simples só para entender como funcionavam. Quando descobriu Press Your Luck, percebeu algo estranho. O painel de luzes, supostamente aleatório, parecia repetir movimentos. Ele não tinha certeza, mas bastou um detalhe para plantar a dúvida. A luz sempre seguia caminhos familiares, e isso, para ele, significava oportunidade. Michael comprou uma máquina de gravação em VHS, um luxo na época, e começou a registrar todos os episódios. Parava, voltava, anotava, passou noites estudando, sozinho na sala, com o controle remoto em mãos e olhos fixos no brilho intermitente do painel. Aos poucos, confirmou sua suspeita. A rotação das luzes seguia padrões pré-definidos, em especial 2 caminhos seguros, casas onde o Emmy jamais aparecia e onde os prêmios eram sempre altos. Ele não precisava adivinhar onde a luz ia parar, ele só precisava saber quando apertar o botão. Michael Larson sabia que não podia simplesmente se inscrever e esperar ser chamado. O processo para entrar no programa era rigoroso e impessoal. Havia testes, triagens, entrevistas. Mas ele era persistente. Inventou uma história de vida um pouco mais carismática, exagerou seu entusiasmo diante das câmeras e em pouco tempo estava sentado no estúdio da CBS, com uma camisa social engomada e um sorriso nervoso, pronto para enfrentar 2 outros participantes, sem que ninguém ali fizesse ideia do que estava prestes a acontecer. Era 19 de maio de 1984, e o episódio parecia, à primeira vista, igual a todos os outros. A plateia animada, a música exagerada, o apresentador Peter Tomarken com seu carisma calculado. Mas havia algo diferente em Michael. Ele não parecia nervoso, seu olhar atento não acompanhava o frenesi dos outros jogadores. Ele esperava. E quando chegou sua vez de girar a luz no painel, algo incomum aconteceu. Ele apertava o botão com precisão milimétrica e nunca caía no Emmy. Primeiro todos pensaram que era sorte. Depois de 5, 6, 7 acertos consecutivos, começaram os olhares entre a produção. 12 giros depois, já havia um clima estranho no estúdio. Michael não errava. Ele não hesitava. Sempre parava o painel nas mesmas posições seguras. E o dinheiro subia. 5 mil, 10 mil, 15 mil. Ele continuava. 20 mil, 30 mil. Ninguém acreditava no que via. A participante ao lado, confusa, forçava sorrisos enquanto seu próprio placar encolhia. Peter Tomarken tentava manter o controle da situação, mas em sua voz começava a surgir um tom de incredulidade. Michael já estava na casa dos 50 mil dólares, algo nunca antes visto. E ele não parava. Na plateia, alguns já batiam palmas por obrigação. A comoção havia se transformado em desconforto. A produção do programa sussurrava entre si nos bastidores. O que estava acontecendo ao vivo não fazia sentido. Nunca, em todos os episódios anteriores, alguém havia conseguido acumular tanto dinheiro sem cair no Emmy uma única vez. O público não sabia, mas o painel, apesar de parecer aleatório, era controlado por um sistema computacional limitado. E Michael sabia disso. Ele não estava jogando contra o acaso, estava jogando contra a negligência da CBS. Aos poucos, os produtores começaram a notar o padrão. Ele só apertava o botão em 2 momentos específicos. O painel possuía 18 espaços, mas ele sempre parava em um dos mesmos 2. Era impossível. Ou melhor, seria impossível para qualquer um que não tivesse decorado os 6 padrões de rotação do painel inteiro. Michael os havia memorizado,
todos. Ele sabia que bastava aguardar a sequência começar e, no exato momento certo, pressionar o botão. Nenhuma improvisação, nenhum risco, apenas cálculo. Em sua casa, meses antes, ele havia treinado por horas com o dedo em um botão fictício, cronometrando a rotação, prevendo o ponto exato de parada. Não era apenas sorte, era obsessão. Um tipo de genialidade que beirava a loucura. Naquele dia, sua estratégia se transformou em execução, e os números não paravam de subir. 60 mil, 70 mil. O público já não sabia mais se torcia ou assistia em choque. Ao final da gravação, Michael Larsson havia acumulado 110.237 dólares, o maior prêmio individual já registrado até então em um programa de televisão americano. O estúdio foi tomado por um silêncio constrangido, interrompido apenas pelos aplausos mecânicos da trilha sonora. Ele sorria, tímido, suado, mas vitorioso. Ninguém ali podia provar que ele havia trapaceado, mas todos sentiam que algo estava errado. Nos dias seguintes à gravação, a produção do Press Your Luck entrou em colapso. Telefones tocavam sem parar, reuniões emergenciais se acumulavam e uma pergunta pairava no ar: fomos enganados? O episódio ainda não havia sido exibido e a CBS considerava seriamente cancelar sua transmissão. Mas havia um problema. Michael Larsson não havia feito nada ilegal. Ele não roubou, não usou dispositivos, não teve acesso aos bastidores. Ele simplesmente assistiu TV com atenção obsessiva, algo que ninguém previu que pudesse ser transformado em vantagem. Os advogados da emissora confirmaram: não havia brecha no regulamento que impedisse um jogador de aprender os padrões do painel. Contra todas as probabilidades, Michael havia vencido o sistema de forma legítima, e agora ele era um milionário em potência. Ao menos, era isso que ele acreditava. O episódio foi ao ar no dia 8 de junho de 1984 e virou um fenômeno imediato. Milhões de pessoas assistiram ao milagre de Michael Larsson, tentando entender como ele conseguiu o feito impossível. A CBS capitalizou com a audiência, mas internamente o caso foi tratado como um escândalo. O jogo havia sido humilhado ao vivo. No dia seguinte, o painel foi completamente redesenhado. Os padrões foram embaralhados com algoritmos aleatórios. A falha que Michael explorou foi corrigida, mas tarde demais. Michael, por sua vez, se tornou uma figura de culto. Nas semanas após a sua vitória, apareceu em jornais, entrevistas e programas de rádio. A maioria o chamava de gênio, outros o viam como um oportunista. Ele gostava de ambos os rótulos, gostava especialmente de contar a história com todos os detalhes. Como estudou, como decorou os padrões, como previu que a televisão americana jamais esperaria alguém como ele. Mas o dinheiro, esse que veio fácil, não ficou com ele por muito tempo. Apesar de ter conquistado o maior prêmio da história do Press Your Luck, Michael Larsson nunca viveu o sonho para sempre. A CBS, embora tivesse que pagar o prêmio, restringiu sua participação em outros programas e criou regras rígidas para evitar que alguém repetisse o feito. A fama repentina passou rápido, e a vida seguiu seu curso longe das câmeras e holofotes. Mas o que Michael deixou para trás foi mais do que o dinheiro, foi uma lição sobre como sistemas que parecem aleatórios podem esconder padrões, vulnerabilidades que podem ser exploradas por mentes atentas e obstinadas. Hoje, Press Your Luck é lembrado por gerações, mas o episódio de Michael Larsson permanece como um capítulo à parte, um marco onde o jogo aparentemente justo foi desafiado pelo poder da inteligência humana. Se gostou dessa história incrível sobre estratégia, coragem e desafio ao sistema, não esqueça de curtir, comentar o que achou e se inscrever no canal para mais relatos como esse. Queremos saber sua opinião. Você acha que Michael foi um trapaceiro ou um gênio? Conta pra gente!